A oferta de sedãs médios reduziu bastante. Corolla e Cruze foram praticamente os únicos que restaram. E se é difícil encontrar um desses aqui 0 km, a gente consegue algumas boas alternativas no mercado de usados, como esse Chevrolet Cruze Premier 2021-2022, que está aqui no teste de hoje aqui no Veículos e Velocidade. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, nós não vamos testar efetivamente esse Chevrolet Cruze, mas nós vamos te dar todas as informações para uma compra racional que você pode ter quando se deparar com um modelo desses aqui no mercado de usados. Por quê? Porque esse Chevrolet Cruze pertence ao estoque da San Marino, concessionária Fiat, aqui de Porto Alegre, a quem a gente agradece por nos receber e também por nos disponibilizar o modelo para que a gente possa dar mais essa avaliação no guia de usados aqui do Veículos e Velocidade. O Chevrolet Cruze está na segunda geração aqui no Brasil e ainda mantém um estilo bastante atual. Ele tem um perfil baixo e aqui na parte dianteira a gente tem os faróis aqui nessa versão Premier com o DRL em LED, mas o bloco principal ele tem essa questão elíptica, aquele bloco elíptico, tanto no farol principal quanto lá no farol de neblina. A versão Premier também tem a parte superior da grade cromada. Ainda é uma dianteira que chama bastante atenção. O ano modelo 2021-2022 tinha 3 versões, LT, LTZ e também a Premier. Depois chegou a Midnight. Cada uma dessas versões tinha uma roda diferente, exceto pela própria Midnight, que ganhou essa mesma roda que a gente tem aqui na versão Premier. Particularmente, é a roda mais bonita da linha. Ela tem esse estilo cromado por fora, né, o diamantado por fora, e a parte interna ela é em grafite. A única coisa que o Cruze Sedan fica devendo é o teto solar, que só vem no Cruze Hatch, na versão RS, que a gente já testou aqui no canal. Na parte traseira do Cruze, as sinaleiras, as lanternas, ela tem o elemento noturno em LED. Mas pisca e ré, elas são com iluminação incandescente. Já poderia ter, inclusive, uma iluminação de LED, tanto aqui quanto lá na frente. Mas esse modelo ainda não disponibiliza esse equipamento. No entanto, a gente tem nessa versão Premier a câmera de ré de alta resolução e os sensores de estacionamento aqui na parte de trás do carro. Agora, a versão Premier ainda tem um outro detalhe. Esses 2 sensores aqui que servem para o assistente de estacionamento, o Park Assist, que é um item exclusivo do Cruze Premier. O teste do Cruze RS mostrou o bom acabamento desse carro. E aqui na versão Premier, na versão Sedan Premier, não é diferente disso. A gente tem bancos em tom marrom e esse marrom também está replicado lá nas portas e ainda na parte superior do painel. Outra coisa que a gente tem aqui é o cluster, o painel de instrumentos. Ele tem todos os mostradores analógicos, mas na parte central do painel a gente tem uma tela colorida, o que é um diferencial da versão Premier e da LTZ, porque a de entrada, a LT e a Midnight, não tem essa tela colorida. No mais, a gente tem aqui também apliques cromados no volante, nas saídas de ar, também aqui no entorno da alavanca do câmbio desse carro. E tudo isso dá um ar de requinte para esse Cruze, que se diferencia, por exemplo, de modelos compactos. Aqui a gente tem realmente um acabamento bem superior quando a gente olha para outros modelos, inclusive dessa mesma categoria. Agora a gente fala dos equipamentos, então, que equipam o Chevrolet Cruze. Vamos começar pelo aquilo que está desde a versão LT, ou seja, desde a versão de entrada nesse carro. A gente tem vidros e travas elétricas, direção elétrica, o ar-condicionado aqui digital, o câmbio automático é de 6 marchas e tem possibilidade da troca sequencial, não é, por exemplo, um câmbio CVT, ele tem marchas reais. A gente também tem 6 airbags e a mídia MyLink, no caso da versão LT, ela é uma mídia com tela de 7 polegadas. Eu vou falar mais sobre o MyLink depois. A partir da versão intermediária, a LTZ, ela ganha a tela de 8 polegadas igual a essa que a gente tem aqui, a câmera traseira com mais resolução, o sensor de estacionamento lá na frente, na parte frontal do carro, a chave presencial como essa aqui que a gente tem aqui nesse Cruze, e também depois, quando a gente passa para a versão Premier, que é essa aqui, é que está a cereja do bolo desse carro. Ele ganha o banco elétrico aqui do motorista, ó, ajustes elétricos, tanto aqui, ó, inclinação do encosto, também a proximidade do assento com o volante, o carregador de celular por indução e mais um detalhe, os assistentes ao condutor, que isso sim
é a cereja do bolo aqui da versão Premier. Passei para o lado do carona agora para a gente poder falar desse diferencial do Cruze Premier. Aqui, esses botões aqui, ó, que estão na frente da alavanca do câmbio, é que são os assistentes ao condutor. A gente tem aqui o assistente para desligar o Start-Stop, que é aquele sistema que desliga o carro em paradas rápidas. A gente também pode desligar o controle de tração, esses dois já vêm ligados, a opção é para desligar o sistema. A gente também tem aqui o alerta de manutenção de faixa para que o carro siga continuamente nas faixas e no momento em que ele detectar uma saída para um lado ou para outro, ele faz a correção. Também tem o assistente de estacionamento, o Park Assist, neste botão aqui. Apertando aqui, o Cruze ele vai identificar quando houver uma vaga para estacionar, vai dar os alertas para o condutor e os comandos para o que o motorista precisa fazer, seja colocar em ré ou colocar em drive, e o carro vai fazer o estacionamento, vai estacionar sozinho. E também tem aqui o botão para que a gente possa desativar lá os sensores traseiros. Só que tem mais coisa ainda aqui nesse carro. A gente tem o farol alto automático e ele tem a detecção de pedestres frontal, ou seja, quando ele identifica em baixas velocidades um pedestre, ele pode fazer a frenagem do carro e ainda alerta o motorista em caso de possível colisão. O sistema de mídia, então, é o MyLink da Chevrolet, essa tela que já é bastante conhecida. Aqui a gente tem uma tela, então, de 8 polegadas, em que a gente pode aqui fazer as configurações de áudio, ver a fonte que a gente quer utilizar, seja Bluetooth, pareamento de celular ou USB. A gente também tem o roteador Wi-Fi, porque esse carro aqui ele tem internet embarcada. Ele pode ter esta internet mediante a aquisição, né, do pacote, conforme o dono quiser. A gente pode criar aqui perfis de usuários e tem outras configurações ainda que a gente pode fazer, inclusive do veículo, como a climatização, os sistemas de colisão aqui, ó, se ele quer detectar pedestres à frente para alertar e frear ou apenas alertar, se a gente quer os assistentes dos pontos cegos, assistente de estacionamento, toda essa configuração ela pode ser feita aqui pelo sistema de mídia, pelo MyLink. Deixa eu tentar tirar essa lâmpada aqui para ver se a gente melhora. Agora sim. Também travamento de portas, destravamento, partidas, modo manobrista pode ser ativado aqui pelas configurações do carro. Ela faz conexão com Apple CarPlay e também com Android Auto. E por aqui eu posso verificar quais aplicativos a gente vai ter instalado. Em geral, normalmente, né, poucas pessoas até baixam os aplicativos, mas nesse carro aqui, ó, a gente já tem o Spotify e o The Weather Channel. O conforto do banco traseiro desse Chevrolet Cruze, ele é realmente de um carro de uma categoria intermediária, de um carro médio, em que a gente se sente realmente muito confortável aqui. O espaço aqui atrás, ele até não é tão grande quando o banco fica um pouco mais posicionado para trás. Esse banco aqui não está numa posição em que eu dirigiria. Eu colocaria ele mais para frente, então teria um pouco mais de folga aqui na frente. Em compensação, o assento mais em descida e o encosto um pouco mais deitado nos proporcionam um excelente conforto para viajar aqui atrás. A gente tem aqui, ó, cintos traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes. A gente não tem a alça de segurança, mas tem o ganchinho aqui para pendurar casaco e uma luz aqui na parte de trás, justamente para essa parte central do carro aqui. Na verdade, ela não é uma luz exclusiva para trás, mas é uma iluminação que pode ajudar também os passageiros lá da frente. E no mais, o acabamento em couro marrom continua espetacular nessa parte aqui de trás do Cruze. A posição de condução desse carro aqui mostra que realmente a gente não está, por exemplo, em um SUV da moda como a gente tem visto. Aqui realmente a gente tem uma posição de condução de sedã. O que é isso? Uma posição mais baixa em relação aos outros carros, a gente não enxerga por cima dos outros modelos. Em compensação, é uma posição mais esportiva e quem aprecia uma boa condução vai gostar mais desse tipo de posição de guiar. A gente tem aqui, ó, regulagem de altura da parte da frente do assento ou de todo o conjunto. Essa regulagem aqui é justamente para não deixar o joelho mais elevado em relação à cintura do motorista. Todas as regulagens aqui do banco, como eu falei, são elétricas e a direção está exatamente bem alinhada aqui com o meu nariz. Pouquinha coisa para a direita, mas assim, eu diria 1 centímetro, um dedo para a direita. No mais, ó, é uma posição de condução muito boa que a gente tem nesse Cruze. Essa versão Premier está equipada com uma chave presencial que permite dar a partida remota no carro e também fazer o trancamento e a abertura das portas. Se eu fizer o trancamento pela chave, ele vai levantar os 4 vidros de maneira automática.
Outra opção também é apertar nesse botão aqui para destrancar ou trancar. Só que aqui ele não levanta os vidros. E se o motorista quiser chegar no carro e deixar ele arejando um pouco antes de entrar, basta apertar aqui no botão para que ele destranque as portas, segura o botão e os vidros vão baixar todos eles. Com os motores turbo, a Chevrolet acabou de vez com aquela pecha de que os carros gastavam bastante gasolina. A gente está vendo aqui o 1.4 Ecotec. Esse motor ele tem 4 cilindros, ele tem aspiração então pela turbina e ainda tem um outro detalhe, a injeção direta de combustível lá na câmara de combustão. Tem mais coisa, o comando de válvulas ele é duplo no cabeçote e ele tem variação tanto na admissão quanto na exaustão. Todos esses detalhes a gente já experimentou no vídeo do Cruze RS, é só procurar aqui na nossa playlist. E inclusive a gente já fez teste de consumo com esse 1.4 turbo. Quer saber mais detalhes? Acesse o vídeo do Cruze RS que está aqui na nossa playlist. A potência desse carro é de 150 cavalos quando ele está abastecido com gasolina e com esse combustível o torque é de 24 kgfm. Toda essa força ela é atingida a partir das 2.000 rotações, mérito de um motor com turbo, já que quando o motor é aspirado, essa potência normalmente é atingida a rotações mais altas. Aqui, logo quando a gente sai, por exemplo, de um sinal de trânsito, já é possível ter toda a potência do carro na mão. Mais alguns detalhes técnicos que são importantes sobre esse Chevrolet Cruze. Aqui na frente, a suspensão desse carro ela é independente do tipo McPherson e os freios são a disco ventilado. Lá na parte de trás, a suspensão usa eixo de torção, mas os freios também são a disco, só que lá o conjunto é com disco sólido. Para a gente encerrar, quando a gente compara a tabela FIPE desse Cruze Premier com, por exemplo, a do Corolla Altis com motor 2.0, a gente percebe que esse carro aqui fica R$10.000 mais barato, comparando tabela FIPE a tabela FIPE. E esse aqui também tem os assistentes ao condutor, que são realmente a cereja do bolo dessa versão Premier. O auxílio à condução, o Park Assist, a frenagem de emergência. Todos esses equipamentos que já são tendência hoje no mercado e estão disponíveis nos carros premium. Então, como o mercado de sedãs médios está um pouco mais enxuto, vale a pena a gente olhar com carinho para esse Chevrolet Cruze antes de fechar o negócio. Se tu gostou desse vídeo, então não te esquece, te inscreve aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e também ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. E a gente agradece a San Marino pelo espaço e por nos ceder aqui o carro para a gente poder fazer esse vídeo. Tchau e até a próxima!